Félix Silva aqui, começando mais uma live. Vamos entrar aí, vamos compartilhar a live aí para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possíveis. Estamos no aguardo do nosso convidado, ele chegar para a gente começar essa live aí bem legal aqui para todos, né? Um momento de comunhão, um momento de conhecimento, de edificação espiritual para nossas vidas, através aí dessa live. Nós vamos bater um papo aí com o nosso amigo Jonatas Carlos, que é um servo de Deus, que tem feito um trabalho aí bastante interessante. Eu estou somente aguardando ele chegar na live para a gente começar essa live com ele, né? Vai curtindo, vai compartilhando, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis aí, né? Vai ser um bate-papo bem descontraído, uma entrevista interessante, e eu estou começando agora nesse negócio de live, eu sou novo, né? Esperamos em Deus que tudo dê certo. Estou esperando ele chegar aqui para a gente começar. Vai curtindo, vai compartilhando. Nosso amigo Almir Freitas está aí já na live. Um abraço, Deus abençoe. Muito bom. Também nosso amigo Danilo entrando. Pode ir compartilhando a live para a gente conseguir o máximo de pessoas aí, né? Para a gente ter um momento aqui bem bacana. Lembrando que você ainda que não é inscrito no canal, você pode se inscrever, pode também, ou melhor, se inscrever no canal não, porque eu tenho um canal no YouTube, eu estou construindo um canal, você pode me seguir aqui no Instagram, para a gente começar. O nosso convidado já chegou e a gente vai começar aí a live, pessoal, tá certo? Só aguarda um momento aí. Cheguei! Diga, homem, tudo na paz de Deus. Tudo bem, querido? Tudo na paz. Graças a Deus. Tá me escutando bem? Tá me escutando bem? Tô sim, tô te escutando bem mesmo. Certo. Então, convidar também a todos os seguidores do irmão Jonatas Carlos aí a compartilhar essa live, que a gente vai começar aqui um momento de entrevista, um bate-papo bem legal e descontraído, não muito formal, né? Eu não sou muito formal na igreja. Não é muito comigo. Mas vamos embora. Vai ser um prazer estar compartilhando com vocês um pouco aí da minha vida, do meu ministério, do que Deus tem feito na minha vida. Vai ser muito bom. Conhecimento sobre a Igreja Anglicana. Se alguém também tiver alguma dúvida sobre a Igreja Anglicana, manda aí, gente. Porque às vezes as pessoas têm muita dúvida. Será que a Igreja Católica é evangélica? Que igreja é essa? Né? Costumo ir a alguns locais e o povo acha que a Igreja Anglicana é uma igreja nova, que surgiu ontem. Meu Deus. Eu digo, ela só tem 131 anos aqui no Brasil. Só isso. Mas vai ser uma bênção. Ok. A tua internet está dando um pouco de uma parada. Quem está falando agora, pelo jeito, melhorou. Peraí. Tá tudo ok? Deixa eu só ver aqui o que foi que eu ouvi. Melhorou. Me disse melhorou. Pronto. Já pode começar? Massa. Dá o gás. Vamos embora. Vamos lá. Pessoal, nós estamos começando essa primeira live. E nessa primeira live nós vamos fazer uma entrevista, um bate-papo
com o irmão Jonatas Carlos. É isso mesmo, é Jonatas, porque eu vi que o nome é John Natas. Natas, né? Bem diferente a escrita. Então, nosso irmão Jonatas Carlos, ele é da igreja Renovo, que é uma igreja de tradição anglicana, e ele é pastor na igreja local. Pastor auxiliar, não é isso? Isso. Certo. Tem quantos anos? 26 anos. 26 anos, não parece, mas tem 26 anos. Peraí, parece o quê? Mais velho ou mais novo? Não, parece mais novo. Parece ter uns 23. Eu vou pagar o teu lanche, nem te preocupa. No dia que a gente sair, eu pago. Legal. Então para a gente começar aqui o nosso bate-papo iniciado de entrevista, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história e a sua conversão. Bem, vamos lá. Eu venho de uma família de tradição católica, romana. Então, eu venho de uma família de tradição católica, porém é um católico de BGE. Qual é o católico de BGE? Qual a sua religião? Eu sou católico. Né? E só ia na missa num tempo de primeira Eucaristia, quando fosse, e de batismos do filho dos outros, porque eu fui batizado na igreja anglicana, né? Só para trazer isso. E aí, eu me converto, eu conheço Jesus aos 5 anos de idade, na escola bíblica dominical infantil. Mas, na realidade, eu conheço Jesus para mim, me sentir seguro em um medo. Dentro da minha casa, eu era abusado. Então, eu encontro a igreja como um refúgio. Eu encontro a igreja como um local onde eu posso me refugiar. E foi isso que aconteceu. Então, eu me converti e fui me envolvendo nas coisas da igreja, né? Me envolvendo, entrando nas coisas da igreja. E aí fui crescendo na igreja, crescendo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e aí fui, né, e sempre me envolvendo com as coisas da igreja, com as coisas do Senhor. É lógico que os abusos, né, da família, né, eram abusos sexuais, abusos emocionais, e aí a igreja restaurou, me ajudou a restaurar a minha vida, né? Foi na igreja que eu consegui ser restaurado completamente. Então, me converto aos 5 anos, porque tem gente que diz que criança não se converte. Isso é conversa. A graça de Deus alcança qualquer pessoa. Então, eu me converti e até hoje estou aqui. Então, você se converteu muito novo, é isso? Muito novo. Muito novo. Mas nessa época, quando você se converteu, você já tem, assim, basicamente uma ideia de evangelho, de arrependimento do pecado? Eu tinha ideia daquilo que foi me apresentado na escola dominical. Porque, assim, eu não tinha referencial de pai. E como é que um homem que diz que é meu pai, que mora no céu, morreu por mim sem me conhecer? Eu sempre fui um menino à frente do meu tempo. Então, eu tinha esses meus pensamentos. E quando foi me apresentado Jesus, isso me tocou muito. Porque, assim, Jesus é um homem que morreu por mim sem me conhecer e ele me ama. Eu não sabia o que era amor. Eu sabia o que era apanhar, eu sabia o que era ser espancado, eu sabia o que era ser rejeitado. Então, mas eu não sabia o que era amor. Então, mas eu entendi isso na igreja. Então, quando eu cheguei na igreja, primeira vez que eu cheguei na igreja, eu ainda me lembro. Eu estava na escola dominical e uma professora me abraçou, me deu um beijo e disse que me amava. Isso me marcou muito. Então, e ela me apresentou Jesus. E quando ela perguntou assim, você aceita? Quem aqui quer aceitar Jesus? E eu me lembro, isso me marcou muito. Eu levantei a mão e eu disse, eu quero Jesus. Eu não tinha ainda a real ideia do que era o Evangelho, da dimensão do Evangelho. É lógico que a gente apresenta a uma criança na linguagem infantil. Então, ela vai entender na linguagem dela. E quando ela vai crescendo, é que ela vai se envolvendo. E no decorrer dessa entrevista, eu vou dizer como foi essa me firmar
na igreja. Entendi. Então quer dizer que essa escola bíblica já é numa igreja anglicana. Isso, na igreja anglicana. Na igreja anglicana. É essa mesma igreja que você está hoje? Sim, sim. Porque, assim, eu não ia entrar nesse mérito agora, mas a igreja que eu estou hoje, ela é uma continuidade de onde eu comecei. Nós perdemos o nosso templo, né? A teologia liberal, né, entrou, e aí a gente rejeitou... Não, se você não quiser detalhar isso agora, não tem problema. Eu vou entrar nesse assunto mais adiante. Teve um racha, e aí a gente foi para outra igreja, Renovo, na época era Redentor, o nome da igreja, Igreja Anglicana do Redentor, e aí a gente perdeu o templo por causa da teologia liberal, e aí a gente hoje está vivendo a Renovo, mas foi nessa igreja que eu cresci. Entendo. Então esse foi o seu processo de conversão. Sim. É muito interessante porque assim, é muito diferente das outras pessoas. Geralmente, as pessoas que vêm do catolicismo se convertem sempre numa idade mais à frente, tipo 18, 20 e poucos anos de idade. E você se converteu bem novo. Sim. Justamente por causa disso. Porque dentro da minha casa... Você acha que isso foi algo benéfico nesse seu processo de caminhada com Cristo? Com certeza. Isso foi algo muito benéfico na minha caminhada, me converter desde criança. Porque a única igreja perto da minha casa era a igreja anglicana. Então eu saía, para ter ideia, eu saía da minha casa, 10 segundos eu estava na igreja. Então era muito próximo. E aí isso foi muito bom, porque a igreja, ela teve um papel na minha conversão. Ela teve um papel de me consolidar. Foi por causa da igreja que eu não me afastei. Foi a igreja que estava comigo o tempo todo me apoiando. Né? Era na igreja que eu achava o que eu não tinha em casa. O que eu não tinha em casa, eu achava na igreja. Entendi. Correto. Então, foi como você aceitou a Cristo. Além disso, eu queria saber como foi o processo de você descobrir a sua vocação no reino de Deus e como foi essa descoberta. Vamos lá. Eu acredito, eu tenho um pensamento sobre vocação. Né? Eu acredito que vocação, Deus ele me vocaciona com aquilo que você já faz. Então eu sempre fui um menino muito desenrolado nas palavras. Eu sempre gostei de falar. Para você ter ideia, eu comecei a dar aula na escola dominical com 8 anos de idade. 8 anos de idade você dá aula na escola dominical. Né? Eu sempre fui alto para a minha idade. Então eu intimidava as crianças que queriam perturbar e eu acabava dando aula, ajudando a professora. Então eu sempre me envolvi com as coisas da igreja. Deus me chamou para o ministério desde o ventre da minha mãe. Essa é a verdade. Minha mãe tinha promessas, mesmo não sendo evangélica. Deus usava pessoas para ela, nessas experiências pentecostais que ela já teve. E dizia para ela que o que estava dentro dela era prometido para pregar às nações. E que eu ia ser um grande homem de Deus. E minha mãe, por 3 vezes, tentou me abortar e o Senhor não permitiu. O Senhor segurou ali, porque era a promessa dele. Então, eu já nasci de 7 meses, foi todo aquele processo. Mas estou vivo, estou bem. Aleluia. E aí eu fui crescendo na igreja e me envolvendo. A cada dia que eu fui me envolvendo, eu fui gostando. Deus foi plantando em mim a vontade de pastorear, a vontade de cuidar de pessoas. Quando eu entrei no ensino fundamental, eu aconselhava pessoas na minha escola. Né? Um menino chegava lá, todo para lá, todo para baixo, eu já chegava e dizia, você quer uma oração? Para você ter ideia, teve um acontecimento, que meu pastor não está aqui, mas quando eu era criança, eu fiz algo, não indica nenhuma criança fazer. Eu peguei o óleo da igreja
E na igreja anglicana, só quem pode ungir é os presbíteros. E aí eu peguei o óleo da igreja e saí ungindo todo mundo na rua. Todo mundo. Quem passava bebo, bom, embriagado, com cachorro, sem cachorro, eu saí ungindo. E orando pelas pessoas. E aquilo impactou as pessoas. Uma criança orando por mim. Então, e aí a pastora chegou e disse, Jonatas, você pegou o óleo da igreja? Eu disse, eu? Eu não. Ó, mentindo, ungindo. Como é que pode isso? Aconteceu. E aí eu fui. Depois disso, a pastora descobriu que eu tinha pegado, porque uma pessoa chegou lá na igreja e disse assim, cadê o pastorzinho? Aí a pastora disse, que pastorzinho? Disse, aquele pastorzinho pequenininho que está ungindo. E olha, eu quero dizer que eu vou vir para a igreja porque ele fez isso. Aí a pastora disse, rapaz, ele tinha dito para mim que não tinha ungido ninguém, que não tinha pegado nenhum óleo. Então, assim, foi desenvolvendo. E com o passar do tempo, Félix, eu tive uma crise ministerial. Eu acredito que todos nós temos uma crise ministerial. Que é aquele tempo que quando você vai amadurecendo, e aí você diz assim, Senhor, será que é isso que o Senhor tem para mim? Senhor, eu não mereço isso. E a pastora dizendo, vá para o seminário, vá para o seminário. Eu acho que não é isso. Até um dia que eu tenho uma experiência com Deus, que eu vou contar mais à frente, e isso muda todo o círculo da minha vida ministerial. Mas o chamado, eu só queria deixar claro, o chamado, é importante você identificar o seu chamado naquilo que você já faz. Deus vai lhe chamar com as suas habilidades e o resto ele aperfeiçoa. Compreendo. No meio, quando você estava falando aí, começou a dar uma pausa. Não sei se você está percebendo aí na sua live. Eu acredito que seja pausa no seu vídeo. Um microfone, o teu fone de ouvido. Se você tirasse ele, eu acho que a conexão ficaria melhor. Tenta fazer isso. Ah, tá certo. Eu já pensei o contrário. Eu pensei que o fone ia melhorar. Às vezes não. Melhorou 1000%. Sim. Pronto, certo. Então, você contou pra gente é bem diferente. Acredito-se que pra gente que é pentecostal, então não é diferente, não. Mas assim, chega a ser diferente. É o fato de acontecimentos que aconteceram na sua vida desde pequeno. Sim. Então, assim, a gente vê que você realmente é uma pessoa chamada por Deus, escolhida por Deus, é um pastor da igreja Renovo, que é uma igreja de tradição anglicana. Isso. Eu queria saber o seguinte, existe alguma diferença entre um pastor local auxiliar para o pastor titular? Eu gostaria de saber se existe também uma diferença em uma igreja anglicana e ser um pastor nas demais denominações. Vamos lá, né? Uma pergunta meio complexa, mas vamos dar o gás. Gente, na igreja anglicana, ser pastor auxiliar é o que a gente chama o seguinte. Nós usamos alguns termos que para algumas pessoas é muito estranho e não dá para entender. Por exemplo, um pastor titular na minha igreja, nós chamamos de pároco. Pároco é aquele que é responsável pela paróquia, pela igreja. Então, qual é a diferença de um pastor pároco para um pastor auxiliar? Porque o pastor pároco, ele responde por toda a igreja. Documentos, ações que a igreja vai fazer. Então, num caso, é o pastor André, meu pastor. Então, ele responde pela igreja. Qualquer documento para qualquer ovelha, é ele que assina. Questões mais burocráticas, o pároco ele é responsável por fazer isso. O auxiliar é aquele que está aprendendo.
ele está aprendendo para que um dia ele se torne um pároco. Ele vá para se tornar um pároco. Então, um auxiliar, ele é aquele que é o braço direito do pastor. Ele é aquele que representa o pastor na sua ausência. Então, se o pároco não está, tem o auxiliar. Então, o auxiliar responde pelo pároco. Por exemplo, quando ele não está na igreja, as pessoas me procuram. Não vão na igreja. Pastor João, está acontecendo isso. Olha, estamos precisando disso. Né? Olha, pastor, quando ele está, não. Já recorrem diretamente a ele. Mas quando não, recorrem diretamente a mim. Então, e eu recorro para ele. Porque sempre quem faz ou quem responde é ele. Então, essa é a diferença. Na questão de outras denominações, é difícil explicar, porque assim, por exemplo, eu vou pregar a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela começa com auxílio. Me diga se eu estiver errado, ok? Porque eu não sou da Assembleia de Deus, eu só me corrija. Auxiliar local, auxiliar oficial, o que mais? Vamos lá. Diácono, presbítero, evangelista, pastor, e acima do pastor, pastor presidente, e acima dele só Deus. Então, assim, bem... Na igreja anglicana, não. Nós não temos isso. Nós não temos essas divisões. Né? Então, para nós, é bem diferente. Quando eu vou para uma Assembleia de Deus, aí a pessoa me diz assim, eu sou auxiliar local. Eu digo, eu te chamo de quê? Eu te chamo de quê? Eu te chamo pelo nome ou te chamo pelo cargo? Então, eu fico meio né? Não entendo. Então, para as outras denominações, me perdoe, por favor, gente, eu amo a Assembleia de Deus, viu? Vocês vão entender por quê. Mas, assim, eu tenho um carinho pela Assembleia de Deus, muito grande. Mas eu acho muito cargo. E aí, na igreja anglicana, não. Você começa, você é um líder, e aí vamos lá que você sente uma vocação pastoral, você entra no seminário, você é ministro local, né? Você é postulante, que é quase pastor, e você é ordenado. E aí, quando você é ordenado ao diaconato, que é totalmente diferente a outras igrejas. O diácono na igreja anglicana, ele tem status pastorais. O presbítero na igreja anglicana, ele tem status pastorais. Né? E depois do presbítero, só o bispo. Né? Só se você quiser um dia ser um bispo, e aí você vai ser um bispo. Mas isso é bem diferente. Então, é a mesma coisa, quer dizer, você que quer vir da igreja Assembleia de Deus para a igreja anglicana, sendo diácono, é aceito como diácono? Não. Você passa por um processo, todo o processo que a igreja permite. Se eu for para a Assembleia de Deus como pastor, eu vou ser pastor lá? Também não. Porque o sistema é totalmente diferente. Então, há essas diferenças. É isso. O interessante assim, a igreja anglicana, né? Assim como o Episcopal e algumas denominações do Brasil, são de governo episcopal, né? Isso. Por exemplo, a própria Assembleia de Deus, ela é episcopal, porque ela não tem a figura do bispo, né? Do pastor presidente, né? A igreja anglicana é o bispo, né? Isso. E tem o arcebispo, né, que lidera os bispos. O arcebispo, no caso, a igreja anglicana é episcopal, mas assim, as igrejas locais, ou elas funcionam de acordo, digamos, com a igreja onde está o bispo, ali naquela comunidade regionais. Olha, cada paróquia ou cada igreja local, ela tem a sua própria autonomia. O que ela não pode fugir é dos padrões doutrinários da igreja. Então, quando você é um anglicano, certo? Se você for uma igreja anglicana, por exemplo, nos Estados Unidos, é totalmente diferente da do Brasil, né? Em questão litúrgica, em todas as questões. Então, é bem diferente. No Brasil, cada pastor titular ou cada pároco, ele pode dirigir a sua igreja sem sair do padrão.
Você não pode dizer assim, hoje vai ter um culto de cura e libertação aqui. Foge um pouco do padrão teológico da igreja anglicana. Hoje vai ter, sei lá, um culto, uma igreja anglicana sem cruz, por exemplo, sem o símbolo da cruz. Não é. Isso não acontece. Então, o bispo principal, ele dá as coordenadas para os pastores baseado nas doutrinas da igreja, para que a igreja possa seguir a visão do bispo. Aquilo que o bispo quer, aquilo que o bispo almeja. Mas cada pastor tem a liberdade de fazer o que quiser, entre aspas, nas comunidades. Não fugindo da visão doutrinária, teológica da igreja e bíblica, aí, meu filho, você pode seguir em frente. É só uma coisa. Tem algumas pessoas reclamando aqui do meu álbum. Eu pensei melhor e tá muito bom. Rapaz, melhorou para mim. Tá ruim, gente? O meu tá dando para entender? Tá usando fone de ouvido? Não tô usando nenhum artifício de fone de ouvido. Nenhum. Certo. É só o vídeo que tá dando na voz. Um irmão escreveu aqui que não tá dando para entender. Tá dando para entender agora? A áudio não tá bem. Deixa eu verificar. Deixa eu tentar colocar na também. Tá bom. Oi, tá me escutando bem? A irmã disse que sim. A irmã tá dando retorno. Você bota o fone Eu não sei onde é que corrige isso. Você sabe informar onde é? Não toca nesse fone. Não toca. Deixa ele paradinho. Tá certo. Deixa ele parado. Massa. Ficou melhor agora. Parou. Pronto. Não se Então, mexe. já que você está falando um pouco da realidade da sua igreja, a gente sabe que no Brasil as pessoas têm o hábito, né? De poder, como é que eu posso dizer? Confundir a igreja anglicana, a igreja episcopal, ou seja, essas igrejas que têm vestes litúrgicas com a igreja católica, né? Aí, para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, eu gostaria que você pudesse tirar essa dúvida, mostrar que a igreja anglicana não é católica, apesar de que existe uma vertente anglo-católica, né? Então, explica um pouco sobre o anglicanismo e essas vertentes, e qual vertente você faz parte. Uau, vai me dar. Gente, por favor, tenham paciência no que eu vou falar, tá certo? Eu vou tentar resumir 2000 anos de história de igreja em 3 minutos. Então, vamos dar o gás. Olha, a igreja anglicana no Brasil, ela não é anglo-católica, certo? O anglo-catolicismo, para quem não entende ou para quem não sabe, é uma igreja mais preocupada com a liturgia. É uma igreja que, por exemplo, usa muito as leituras de um Locke. O Locke é um livro, né, da igreja anglicana, que aqui tem toda a liturgia da igreja, né, colocada. Porém, algumas igrejas anglo-católicas, elas seguem lendo. Todo o culto delas são lendo. Né? Aqui no Brasil não tem essa realidade. Aqui no Brasil nós temos uma igreja mais evangélica, de corrente evangélica, com pouca liturgia, ou seja, a gente segue o Locke, porém sem precisar estar lendo ele por completo. E assim, nós temos a tradição. Gente, eu queria deixar isso bem claro. Eu poderia muito bem pedir para que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 36, e mostrar a você que a igreja anglicana segue as vestes litúrgicas sacerdotais do Antigo Testamento. Ufa! Quase que eu não paro de falar. Mas eu não quero fazer isso. Por quê? Porque no Novo Testamento, o apóstolo Paulo não manda ninguém usar veste. Jesus não manda ninguém usar veste.
Então, por que nós usamos as vestes sacerdotais? Porque é tradição. É tradição. A igreja anglicana, ela é uma igreja de tradição. Ela se envolve com a história da igreja. Então, aí, por causa disso, nós usamos as vestes litúrgicas. Ah, porque tem lá em Êxodo? Também, mas porque é tradição. Se eu fosse perguntar a você agora, você que faz parte de uma denominação que tem uma vertente pentecostal, e dissesse assim, por que você usa paletó e gravata? Porque eu já fui para a igreja pentecostal que eu só pude pregar se eu arrumasse uma gravata. Imagina, eu com uma camisa amarela, uma calça creme e uma gravata lilás. Sem combinação nenhuma, porque eu só pregava se tivesse de gravata. E aí eu pergunto, por que gravata? Por que só gravata? E aí a resposta vem, é tradição. A gente não muda. A gente não pode mudar uma tradição de uma igreja. Ah, mas tem que estar na Bíblia. Eu nunca vi nem Pedro nem Paulo dizendo, compra uma gravata para mim, pedindo isso à igreja de Tessalônica. Vamos falar a verdade. Não tem nenhuma base bíblica a questão da gravata. Se eu fosse defender as vestes, eu tenho na Bíblia as vestes. Mas a gente usa por pura tradição. A corrente aqui no Brasil, se você for visitar uma igreja anglicana, da qual eu faço parte, você não vai ver o pastor vestido de bata. Só se tiver alguma comemoração muito grande. Mas você vai ver um pastor vestido com colarinho clerical. O que é o colarinho clerical? Eu não sei se vocês aqui... Vocês estão muito parados. Eu gosto de live movimentada. Até porque eu sou imperativo. Alguém aqui poderia me responder se já viu aquela camisa de padre? Quem já viu aquela camisa de padre? Que o povo diz, é camisa de padre. Isso é coisa de padre. Isso é coisa da igreja católica. Eu quero dizer que se alguém lhe disse que isso era uma camisa de padre, eu quero quebrar isso agora, no nome de Jesus e através do conhecimento. Tem nada a ver com padre. Não tem nada a ver com padre. Quem criou aquela camisa foi um reverendo presbiteriano chamado Donald MacLeod. Ele era um pastor presbiteriano. E ele criou aquela camisa clerical para identificar. Gente, vamos falar a verdade. A gente identifica um policial fardado, sim ou não? Você não vai olhar para um policial e vai dizer, é um enfermeiro. Tem nem cara. Um policial, a farda mostra quem é aquela pessoa e para que ela serve. Então, você conhece um médico, né, pela bata branca. Minha tia, vou abrir aqui um parêntese rapidinho, me permita. Minha tia, ela fez um curso de tirar sangue. Eu esqueci o nome dessas pessoas que têm a função de tirar sangue. E aí ela fez esse curso e ela usava uma bata branca. E Félix, ela usava uma bata branca no Hospital das Clínicas. E as pessoas ficavam dizendo assim, doutora, doutora. Ela dizia que se achava. Porque as pessoas confundiam ela por causa da bata branca que ela usava. Então, esse pastor, quando criou essa camisa, ele criou para os ministros ordenados da igreja e os ministros da palavra usarem. Por quê? Quando a gente chega em um local com a camisa clerical, meu filho, se abre todas as portas, até porta de UTI. A porta de UTI que estava fechada se abre para a gente orar quando não é horário de visita. Só você usando a camisa clerical. Então, assim, a camisa clerical não é camisa de padre. Foi inventada por um pastor evangélico da igreja presbiteriana na Escócia. Tem o objetivo de identificar o ministro da palavra. E para encerrar, qual o significado da camisa clerical? Primeiro, ela é preta. A preta simboliza o pecado do homem. Quando a gente está na escolinha dominical, qual é a cor do pecado que a gente ensina para a criança? Preto. O coração sujou, aí bota o preto lá, né? O preto é o pecado. Eu sou um homem pecador.
E aí a gente tem uma clésma que bota branca, né? A cor branca significa que, mesmo eu sendo pecador, através da pregação da palavra de Deus que sai da minha garganta, ela purifica. É por isso que ela é branca. Porque purifica. Eu estou falando da palavra que é pura. Então veja o significado da camisa clerical. É uma camisa didática. É algo didático e também tem um grande significado. A Igreja Católica Romana só veio aderir à camisa clerical para o seu clero no Concílio Vaticano II. Foi recentemente. Então, a camisa clerical é de criação evangélica, protestante, e deixe de dizer que a camisa clerical é camisa de padre. Ela está identificando um pastor. Sabe por quê? Você chega no enterro de camisa clerical, já sabe quem vai celebrar. Você chega numa festa de 15 anos com a camisa clerical, já diz, olha, o pastor chegou. Tá com aquela camisinha, então é ele. É ele que vai celebrar. Então, é uma camisa que identifica quem é o ministro ordenado na igreja. É isso. E assim, muita gente, assim como eu, sempre associou essa imagem da camisa clerical à Igreja Católica. Eu me lembro que, antigamente, quando eu assistia algum tipo de filme americano, que tinha, por exemplo, uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, que eu via o pastor com aquela roupa, eu achava estranho, eu não entendia. Aí depois eu pesquisando, lendo, foi que eu descobri que é uma invenção protestante, não católica. Mas como a católica se acertou disso, né, e a igreja católica é uma igreja grande em tudo, popularizou através dela. E hoje, quando as pessoas olham para a camisa clerical, sempre associam a igreja católica. Isso. Mas assim, nos Estados Unidos, não somente as igrejas históricas utilizam a camisa clerical, mas até mesmo igrejas pentecostais, né? Como é o caso da Igreja de Deus, que é uma igreja muito antes do movimento pentecostal, e é uma igreja de linha pentecostal Hollywood, ligada ao movimento da santidade. Sim. Então você vai ver os pastores, né? Eu acredito que o mais famoso, não sei se você conhece, se não me engano, é Charles Blaker. Ele usa a camisa clerical, os oficiais da igreja de camisa clerical, e até veste de clerical. Você vai encontrar alguns cultos de igrejas clericais. Até porque, eu acho que... Até porque, Félix, eu acho que a camisa clerical identifica mais. Porque assim, eu chego numa igreja pentecostal ou protestante, aí tá todo mundo de paletó e gravata, e tá no altar. Aí eu chego com a pessoa e digo, pastor, ele faz, eu não sou pastor. Aí eu digo, você é um... Não, isso aconteceu várias vezes comigo. Então, assim, é bem até uma semana dessa, uma criancinha na escola bíblica, eu passando por mim, no corredor do banheiro, aí olhou pra mim e disse, faz que o pastor. Aí, eu pra não causar nenhum tipo de celeuma, quando você chega numa igreja anglicana, ou uma episcopal, ou uma católica, você conhece quem é o pastor. Quem é o padre, quem é o celebrante. Porque ele vai estar de camisa clerical. Então você já sabe, poxa, que ele é o pastor. Ele está de camisa clerical, ele está vestido, então ele é o pastor da igreja. Então, essa é a diferença. É uma questão pedagógica e também uma questão de identificação. Você sabe quem é pastor na igreja. Exatamente. E assim, eu estava falando aqui que algumas igrejas pentecostais usam, já hoje em dia, né, fora do Brasil, como nos Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil, eu conheço alguns pastores pentecostais que usam, né? Sim. E assim, eu tenho percebido em alguns vídeos seus, algumas ministrações suas, que você tem esse viés, assim, do lado do pentecostalismo. Exatamente. Aí eu queria saber o seguinte, você se identifica como pentecostal ou carismático?
E Vamos assim, lá. como é que Tem foi esse pessoas encontro aqui. seu com a fé pentecostal, com o pneuma? Olha, tem pessoas aqui que são ovelhas. Eu quero louvar a Deus pela vida das minhas ovelhas que estão aqui. A Aline, Amém. eu vi Vanessa, eu vi a pastora Leni, que também é uma companheira de ministério. Eu vi Valnice, eu vi um bocado de gente aí chegando. Olha, deixa eu te dizer, eu me considero carismático. Um carismático pentecostal. Tem um pastor que quando ele me vê, ele diz assim: você é o anglicano mais pentecostal que eu conheço. Perdendo só para a reverenda Jussiara, que hoje ela está com o Senhor, né? Ela descansa no Senhor hoje. Tinha até uma ovelha da igreja dela aqui, Polly, também. Então, como eu disse a você, eu cresci. Minha pastora, ela era muito carismática. Minhas pastoras, eu tinha duas pastoras que eram irmãs, que eram pastoras. E elas eram muito carismáticas. Né? Na segunda-feira de tarde, Félix, o fogo pegava lá na igreja. O fogo descia. A pastora falando em línguas. Aí eu dizia, meu Deus, existe esse negócio aqui também. Né? Falando em línguas. Lógico que ela não fazia isso frequentemente. Beleza? Ela fazia isso de forma dosada. Porque ela dizia que o culto deveria ser racional. Isso é muito importante. O culto deve ser racional. O culto deve ser entendido e também ter a sua parte espiritual. Mas tem gente que chega na igreja e quando a gente pergunta a hora, que hora é essa, irmã? E ele diz, um decamaçu. Porque tem irmãos que já falam línguas quando vai dizer a hora. Né? Tem gente que é muito voltado para essa questão de ter que falar em línguas, e tem que ter poder, e tem que ter fogo, e tem que ter... Então, eu me sinto muito equilibrado. Eu gosto, né, desde criança, que eu vou para as igrejas Assembleias de Deus. Né? Para ter ideia, eu fui reprovado na escola, porque eu faltava para ir para o círculo de oração à tarde. Então, eu fui reprovado. Porque eu faltava e ia para o ciclo de oração. Não tivesse ciclo de oração, eu estava de tarde. Então, eu fui criado nesse ambiente, nessa atmosfera de sobrenatural, né, de ver pessoas sendo curadas. Mas eu sempre aprendi que tudo deve ter equilíbrio. Eu nem posso ser muito de falar em línguas. Falou, né, lá vem o cego de Jericó. O cara começa com o cego de Jericó e já termina nos 7 olhos de fogo. Meu Deus! E a igreja toda gritando e você não entende e dá glória e dá glorifica e aleluia. Eu gosto disso. Mas tudo na dosagem. Eu acho que tudo deve ser equilibrado. Isso é isso que eu pratico. Na minha igreja, no meu ministério. Eu sou carismático. Eu falo em línguas, eu prego de forma pentecostal, mais avivada. Mas eu não dou ênfase a isso. Tem que ter isso. Não. Tem que ter a palavra. Pela palavra, o nosso coração é aquecido. Pela palavra, nós somos fortalecidos, empoderados e enviados para fazer a missão. Entendo. E assim, o fenômeno pentecostal, né, a experiência de falar em línguas, hoje ela é uma realidade que ultrapassa as barreiras das próprias igrejas pentecostais, né? Cada vez que eu estudo, eu pesquiso, eu escuto alguém falando, eu vejo que o negócio está indo mais além do que aquilo que eu imaginava.
Tá mandando novamente convite para ele. Voltei. Caiu aqui Voltou. geral. Tu parou, ficou uma bolinha assim, uma bolinha, eu saí para entrar de novo. Mas fala aí. Não inimigo tentando. Ai, meu Deus. Aí, assim, eu estava perguntando o seguinte, você contou, né? Você tem essa abertura para pentecostalismo, carisma, né? Aí eu queria saber, você pratica algum dom de forma acústica ou até mesmo de forma particular? Porque a gente sabe que tem alguns irmãos de igreja histórica que eles praticam mais, por exemplo, de falar em língua, mas no ambiente de oração, em nome de Cristo. E outros irmãos, no próprio culto, ele fala em língua. Olha, como eu disse para você, eu tento dosar isso. Eu pratico muito dom de línguas, pessoalmente. Às vezes eu estou no culto, né? E eu estou bem na minha ali, mas eu estou orando em línguas. Às vezes eu estou em casa, eu estou orando em línguas. É uma questão muito mais particular. Mas assim, às vezes, na igreja, o negócio está tão... A atmosfera do céu está tão... que às vezes eu falo, mas ninguém percebe. Porque eu não costumo falar no microfone, porque eu acho assim... Tem pessoas não evangélicas que visitam as nossas igrejas. E aí vê aquele movimento. Tem gente que me chama de cru, tem gente que me chama de que eu não acredito. Mas eu acho assim, que não há necessidade de você estar falando cabalachá no microfone. E uma pessoa que está ali não é evangélica, nunca foi numa igreja, nunca viu aquele movimento. É o que o apóstolo Paulo diz. É melhor que você profetize do que você fale em línguas. Então, assim... E tem vezes na igreja que eu falo, mas aí eu tiro o microfone, exerço esse dom na igreja, mas com um equilíbrio. E também, Félix, eu exercito mais o dom de revelação. Por exemplo, se Deus fala comigo, me traz uma mensagem para eu entregar uma pessoa, no final do culto, eu vou até aquela pessoa e digo assim, olha, eu senti algo no meu coração e eu queria compartilhar com você, para você. E aí digo tudo que Deus falou, sem precisar de língua, sem precisar de falar normal para ela. E a pessoa chora, e a pessoa se rende, e Deus faz a obra. Então eu acredito nessa questão. Também acredito que Deus pode usar uma pessoa quebrando o laço, cortando a lança, queimando os carros no fogo, pegando fogo, sapateando também. Deus é soberano. Porém, a minha prática é essa. Ter o equilíbrio para não deixar ninguém assustado. Para não deixar ninguém... Deixa eu te contar só uma experiência. Teve um cara... É lógico que isso é o extremo. Me entenda. Não estou querendo dar extremos. Eu estou querendo que você tenha um equilíbrio. Teve um cara que visitou uma igreja anglicana que tinha esses movimentos bem pentecostais. E aí ele era espírita. Preste bem atenção, ele era espírita. E lá o povo estava se tremendo e estava dando lá, colocando a mão e orando, e a língua estranha pegando no centro. A luz apagada, isso há muitos anos atrás, ok? A luz apagada e não sei o quê. E esse cara fez um comentário assim, ele disse, eu estou me sentindo em casa. E a irmã perguntou por quê? Ele disse, porque no espiritismo também tem isso. Então é você dosar as coisas. Você precisa saber dosar. Você não pode fazer as coisas de maneira... O bispo Robson dizia uma coisa muito interessante. Os extremos são perigosos. Cuidado com os extremos. Nem seja muito insosso, porém também não seja muito salgado. Tenha um tempero na dose certa e saiba usar. Até porque o dom espiritual é para edificação da igreja. Não é para bagunceação da igreja, para amedrontar a igreja. É para edificar a igreja. É nisso que eu creio e é assim que eu pratico. É verdade. Tem muito isso.
E muitas vezes tem esses exageros, tem essas coisas. Eu, por exemplo, eu presenciei um caso uma vez que até hoje eu não sei o que é que foi aquilo. Eu estava em um determinado evento com ar livre, e depois do final da pregação, o pregador começou a convidar algumas pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo. E um dos irmãos que foi para frente era um irmão da época que não era crente, que eu frequentei um tempo espírita. E eu já estava com o Espírito Santo, e eu saí no meio do povo para ver se eu identificava alguém que tinha sido batizado, né? Na crença que é a evidência de falar em língua. Então, quando eu passei por essa determinada pessoa que eu conhecia na época que eu frequentava o centro espírita, eu percebi que essa pessoa estava fazendo os mesmos movimentos e ela fazia naquele espírito. Naquele momento ali. Aí eu fiquei na dúvida. Tá entendendo? Então, uma experiência que eu tive assim, que eu não sei o que estava acontecendo, se era algo da psique humana dele, ou se era realmente o que ele recebia da espírito que estava manifestando ali. O meu conselho é, ao invés de pedir dom de línguas, peça dom de discernimento de espíritos, para que você possa saber quem é que está ali falando. É verdade. Então, assim, saindo um pouco do seu lado, do seu ofício pastoral, né, você também é músico na igreja local, né? Um cantor, não é cantor. Eu tenho que cantar. Desculpa. Então, assim, eu queria saber da sua parte cantora na igreja, né? Músico. Sim. Como é que você trata essa questão do louvor, né? Você vê como mais uma vocação de Deus na sua vida? Você acha que você é uma pessoa desvocacionada? Rapaz, você acha que eu canto porque gosto. Embora as pessoas dizem assim, você canta muito bem. Uma vez eu cantei num casamento e o cara, fotógrafo, veio me procurar, perguntar se eu tinha CD. Na época ainda era CD, não era Spotify. Então eu disse, olha, eu não tenho CD. Ele disse, menino, que voz você tem. Olha, eu gosto de louvar o Senhor. Eu não falei uma coisa que eu queria falar. Quando eu me senti vocacionado e Deus falou de forma mais... Eu tive uma experiência com Deus com isso. Eu disse para Deus assim, Senhor, eu vou gastar todo o meu tempo na tua casa. E tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E assim, Félix, foi isso que eu fiz. Eu cantava, né? Eu fui para uma aula de música, na igreja anglicana tinha uma aula de música, e eu digo, eu vou. Né? Toda pessoa de uma igreja mais contemporânea, ela quer entrar mais no ministério de louvor. Ou senão, quem nunca quis solar um hino? Eu queria solar um hino. Meu sonho era solar um hino. Então, na minha questão, era mais o ministério de louvor. E eu fui me envolvendo, e fui ensaiando, e fui fazendo, né? E hoje eu canto. Não digo que isso é um chamado. Pode ser um chamado, sim, de Deus. Mas não um chamado para exercer feito esses cantores aí que nós vemos. Eu acredito que esse não é o meu chamado de fazer isso. Gosto de louvar, amo louvar. Nos finais das ministrações, eu sempre gosto de terminar com louvor e canto junto com a igreja e dou gás, mas não sinto que esse foi para isso, para essa vertente que Deus me chamou. Mas eu gosto. Mas assim, como é que você enxerga hoje, você como uma pessoa que canta nessa igreja, o louvor hoje, a música gospel no Brasil, né? A gente vive numa época onde a música gospel, ela tomou uma proporção muito grande. Eu fui crente em 2005.
E nos anos 2000, né, embora eu ainda no comecinho, mas eu já acompanhava assim, música boa, eu sempre gostei, ia para eventos boas, né, sempre mas assim, a gente percebe que a música boa, eu acredito que depois de 2010, teve um boom muito alto. E assim, como é que você vê isso, principalmente a questão do conteúdo das letras que são cantadas hoje? E você, como um pastor de uma igreja local, a sua igreja, ela tem algum tipo de filtro na hora de colocar determinadas músicas na liturgia, ou fica por conta do líder do louvor escolher? As minhas pastoras, elas eram oriundas presbiterianas. Então, por vir numa igreja presbiteriana desde criança, ela sempre colocou em mim, enxertou isso em mim, nos outros, né? André vem também do pastoreado dela, esse cuidado com as letras do louvor. Hoje em dia, eu vejo mais exaltação de mim do que exaltação de Deus, né? Eu vejo mais assim, as músicas que fazem sucesso. Vamos lá para o top 10, top 3. Sabor de Mel, porque eu vou estar na plateia, você vai estar na plateia, eu vou estar no palco. Aquela outra, eu vou dar a volta por cima, porque Deus cumpre o que prometeu e eu vou dar a volta, é a segunda. E a terceira, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, você é uma raridade, você. E nada é sobre mim, tudo é sobre Deus. Tudo é sobre... A gente tem que ter um cuidado quando vai cantar umas letras. Lá na igreja a gente analisa a letra. Quando o negócio não está muito encaixado, a gente dá um jeito de colocar ou substituir biblicamente, ou dizer assim, ó, se não dá, exclui. Não dá. A mensagem dessa música é uma mensagem muito egocêntrica, muito homem no centro, uma exaltação ao homem. E a gente procura louvores que exaltem a Deus. Gente, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade. Sabor de Mel já saiu de linha. Ninguém escuta mais Damares hoje em dia, Sabor de Mel. Mas coloca aí, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Começa a cantar esse louvor. Esse louvor, olha, era do tempo que eu era menino. E até hoje, ele ganha espaço dentro das igrejas. Por quê? É um louvor que nós chamamos de congregacional, um louvor que tem letra. É um louvor que nos leva à adoração. Até porque os momentos de louvor não é para você aparecer. Não é para sua voz bonita, feita de Fernanda Abreu ou Cassiana, aparecer. O momento de louvor é em preparação para a palavra. Eu acredito que quando nós louvamos na introdução do culto, nós estamos preparando a terra para a semente que é o evangelho ser lançada. Então, quando são louvores que exaltam o Senhor, que glorificam o Senhor, que mostram a sua magnitude, que mostram a sua soberania, isso cresce, isso exalta a Deus. E se eu exalto a Deus, Ele responde. Então, eu acredito que nós devemos ter isso em mente. Não coloque só sabor de mel. Não cante só vou dar a volta por cima. Não cante só raridade. Não. Cante louvores. Ele é exaltado. Minha gente, pelo amor de Deus, ele é exaltado, dá vontade de voar. Né? Ele é exaltado. Nós glorificamos a Deus porque ele é exaltado. Ele é o único. Então, gente, são louvores que... E eu vejo hoje uma decadência, Félix, no louvor brasileiro. O louvor brasileiro, ele tem caído. Além de ser um mantra, tem louvores que é 8 minutos só chamando Jesus de lindo. Eu sei que ele é lindo, e mais o quê? Né? Lindo. Parece um mantra. Tem louvores hoje que parecem mantra e não eleva a adoração. Lembre-se que a adoração prepara para o momento da pregação. Eu preciso ter isso muito junto, muito fincado, muito ligado. Eu perguntei isso porque na época que eu estava no seminário,
Eu me lembro que eu tive um professor que era pastor, de uma determinada denominação, e era na época, e ele disse que toda semana chegava na mão dele uma lista com hinos do grupo de louvor da igreja dele, que ia cantar, né? E tinha uma irmã que trazia aquela lista, e sempre ela trazia aqueles hinos que são cheios de heresia, né? E toda vez ele dizia não para ela. Aí, uma certa vez, essa irmã ficou doente, problema psicológico, foi parar no psicólogo. E quando ela chegou no psicólogo, o psicólogo disse para ela, isso aqui você está tentando resolver com o seu pastor. Você tem que falar com ele. O que eu posso fazer aqui é isso, mas você tem que conversar com ele para tratar isso. E ela recusou aquela coisa toda, mas acabou indo. E quando foi falar para mim no gabinete, contou toda a situação, que ela estava com problema psicológico, porque toda vez que ela ia levar a lista de hinos para cantar no domingo, o pastor dizia não, rejeitava, e aquilo estava prejudicando ela psicologicamente. Aí eu disse, veja bem, se eu tivesse permitido que todos os hinos que você trouxe para mim fossem cantados, você estaria assim? Aí ela disse, não. Aí ele disse, então, o seu problema é o seguinte, é que a música para você está em primeiro lugar no seu coração. Não é Cristo. Se Cristo fosse prioridade na sua vida, você não estaria nessa situação. Você não teria ficado desse jeito. Embora eu tivesse dito não. Aí essa irmã chorou, quebrantou, pediu perdão a ele e foi curada ali naquele momento. Veja que coisa interessante. Mas assim, é uma realidade e a gente percebe que poucas igrejas fazem isso hoje, que é de analisar a música que vai ser botada no terrível. Eu não sou contra você escutar essas músicas no seu dia a dia, na sua vida privada, viajando, em um momento você ali sozinho, não vejo nenhum problema. Mas eu vejo problema em trazer essas músicas e colocar na liturgia do culto, porque acaba dividindo o culto. Parece que existe um momento no culto que é só para o homem, de adoração ao homem, e outro momento no culto de adoração a Deus. Isso. E a gente conhece um pouco da palavra, a gente sabe que o culto ele é cristocêntrico. Então é tudo para Cristo. Né? É bem verdade que a gente também é abençoado. Nós somos abençoados pelos meios de graça. Isso. Que é a oração e a palavra, tá entendendo? Mas parece que Deus quer dividir a adoração no culto, porque quer ir para o culto para ser adorado. Eu nunca me esqueço de um missionário que ele veio para aqui, veio para a minha igreja uma vez, ele veio da Argentina, e ele disse assim, aqui no Brasil, os irmãos têm uma mania de dizer, eu vou para o culto para receber. Ele disse, lá na Argentina é diferente. Lá na Argentina, os irmãos dizem, eu vou para o culto para prestar o meu serviço a Deus. Entendeu? Então veja a mentalidade. Aí ele pegou e disse lá no culto, quem veio aqui para receber? A irmã tinha para receber, glória. Aí, quem veio aqui para trazer? Aí o povo, tudo calado. Entendeu? Então veja a mentalidade. É verdade. Tem muito isso. Você concorda, né? Concordo, eu assino embaixo. Tem alguma cláusula para assinar? Eu assino embaixo. Ninguém vem para receber nada. Se Deus te dá, é graça. É graça. Dá para ele. Né? E sabe o que acontece, Félix? Eu só sair um pouquinho do que a gente está falando, mas já voltando também. Sabe o que acontece? As pessoas ficam frustradas. Porque às vezes elas vão para a igreja, não recebem o que queriam e ficam frustradas com Deus. E, poxa, vai pro teu joelho, caramba, vai orar. Né? Pede para Deus falar contigo. Tu tem o Espírito Santo, ele fala contigo pessoalmente. Não precisa você pedir. Quando ele fala contigo na tua casa, você é para adorar, você vai para entregar a ele o culto. Então não fique com essa mente, porque isso traz frustração. Eu digo por experiência própria, porque muitas vezes ir com um propósito. Mas a gente não tem que vir para um culto com um propósito no coração. Venha com propósito, mas tenha na sua mente que Deus é soberano. Ele responde se ele quiser. Se ele quiser, ele responde. Se ele não quiser,
Continua. O que foi que ele disse para o apóstolo Paulo? Ué, tem gente que quer ser melhor do que o apóstolo Paulo. Tem gente que quer que Deus fale mesmo. Ele disse para o apóstolo Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A Bíblia diz que 3 vezes o apóstolo Paulo pediu. E a resposta de Deus foi, a minha graça te basta. Pronto, fica na tua. Hashtag fica na tua. E vai orando. Vai me buscar. É isso. Mas eu sempre digo aqui, né? Quando eu tenho a oportunidade de ensinar sobre culto, primeiro, o culto não é pra gente. O culto é para Deus. Isso. Segundo, é que quando um cristão ele entra na igreja com espírito de adoração, sempre ele vai ouvir Deus falar com ele. Agora, se o cidadão chega na igreja com o intuito de receber, né, de Deus falar alguma coisa sobre aquele determinado problema dele, ele vai sair frustrado. Isso. Porque ele vai olhar para o grupo de louvor que cantou algo que não tem nada a ver com o problema dele e vai dizer que o grupo de louvor está cru. Vai olhar para o coral, vai dizer que não gostou do hino do coral, vai dizer que não gostou do hino da juventude. Isso. E a pregação para ele não vai valer nada. Ou seja, ele vai sair do culto e vai dizer, ó, esse culto foi totalmente frio. Por quê? Porque ele foi com aquela expectativa, né? Eu preciso que Deus fale comigo sobre isso. Isso. Tá entendendo? Aí ele chega no com esse pensamento, ele vai sair com a graça, né? E outra, existe uma coisa sobre culto que eu acredito que as pessoas falam sobre isso. Que é o seguinte, eu li uma frase uma vez muito inteligente de um pastor, não me lembro agora o nome dele, lembrei, Caminhando, ele é daqui de Pernambuco. Ele disse o seguinte, se a gente pegar um pedaço de lenha e colocar dentro d'água na segunda-feira, quando chegar no domingo, se a gente quiser estar nele, ele não vai pegar fogo. Ele disse a mesma coisa, é a vida do crente. Se o crente ele passar a semana inteira só assistindo Netflix, Amazon, entrando nas redes sociais e não deixando tempo para oração, para leitura da palavra, para jejum, se for o caso, quando for no domingo, ele vai chegar na igreja e o culto para ele vai ser totalmente frio. Isso. Por quê? Porque não houve uma preparação. Isso. Então as pessoas querem chegar na igreja e jogam a responsabilidade sobre o líder do louvor, sobre a direção do culto, como se eles tivessem a obrigação de lançar coisa sobre a igreja. Para eu sentir alguma coisa, para me arrepiar, e as pessoas não se preparam durante a semana. Pelo contrário, vivem uma vida completamente sem Deus durante a semana, seca, e aí quando chega no domingo quer sentir algum arrepio, quer chorar, e por aí vai. Eu costumo dizer, quando a pessoa diz, pastor, eu queria sentir alguma coisa. Eu digo, olha, querida, se você começar a sentir, pode ser um começo do infarto, um AVC, alguma coisa. Se você vai querer sentir, porque eu queria sentir no meu coração. Diga, a única coisa que a gente sente no coração é o começo de infarto. Então, cuidado, você vai, procura um médico, faz alguma coisa. Você não venha com esse negócio de sentimento para o culto. Venha crendo. Você pode sentir um ambiente? Pode, gente. Não estou aqui em nome de Jesus. Não acho, você que está nessa live, achando dizendo assim, o presbítero Félix convidou o mais cru para pregar, para conversar com ele, bater um papo. Não. Eu estou dizendo para você que eu não acredito que a pessoa só Deus está no lugar se eu sentir. Eu tenho que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Não foi, ele não disse isso para Marta? E ele disse, olha, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Ele não disse, se você sentir um arrepio. Tá sentindo alguma coisa, Marta? Tá sentindo aí que vai... Tá sentindo que teu irmão vai sair dessa tumba? Não tem, gente. Não é sentimento. Culto é racional. É racional. Mas também é espiritual. Eu acredito que precisa ter esse equilíbrio. Exatamente. Eu concordo. Penso infelizmente, nós estamos no final. Já deu uma hora. Amém, gente.
Que bem. Gostaria de passar mais tempo aqui com vocês. Foi um prazer, uma honra poder falar com vocês e poder agregar mais conhecimento para o seu ministério da igreja local, do seu pastor. E gostaria que você fizesse agora as considerações finais. Amém. Queridos, foi muito bom conversar com vocês. Eu quero falar assim, da minha gratidão e da minha alegria de poder, Félix, ter você como um amigo, né? A gente só aceita alguém, a gente só dá um número a alguém, a gente só troca ideias de quem se torna amigo. O reino de Deus é um reino de amigos. Eu acredito nisso. Deus une pessoas. Ele une propósitos. É isso que ele faz. E assim, eu tenho visto um tempo de Deus despertar dentro de algumas denominações muito fechadas, um tempo de unidade. Eu queria dizer uma coisa que, já partindo para... Essas são as minhas considerações finais, para que quem restou aqui só entenda uma coisa. Jesus nunca orou o batismo com o Espírito Santo. Você não vai ver nenhuma oração de Jesus dizer assim: batiza, Deus. Batiza, Pai. Tudo com o Espírito Santo, que começa a falar em língua, cortar o laço e fazer acontecer. Jesus não orou para os dons espirituais serem manifestos, embora era uma promessa. Era uma promessa de evidência que, se você crê, os sinais lhe seguirão. A única oração que eu vejo na Bíblia feita por Jesus é pela unidade. Jesus disse assim: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos em ti, como eu sou em ti. Eu acredito que Deus está levantando as igrejas para um tempo de unidade. Teologicamente, doutrinariamente, nós somos diferentes. Pastora Teresa, isso eu tenho que falar. Essa é a pastora Teresa, tenho um amor por ela muito grande. É também pastora anglicana. E assim, eu tenho visto um tempo de unidade, Félix. Um tempo onde Deus tem levantado pessoas para unirem os propósitos, unirem a igreja. Então, eu agradeço a você, porque você é de uma corrente teológica, de uma igreja, denominação totalmente diferente da minha, mas você decidiu que é um propósito de Deus dizer assim: não, eu vou abrir um espaço para esse doido falar alguma coisa sobre a igreja anglicana, né? Embora você conhece muito sobre a igreja anglicana, isso é muito bom. Mas pelas pessoas que lhe seguem, né, aí poderem ter a oportunidade de ouvir falar um pouco do anglicanismo. E, gente, o que nos une é a palavra de Deus. Muito obrigado mesmo. Se tiver outras próximas, estou aqui. Orem por mim. E no dia que não tiver culto na sua igreja, vá lá na igreja me visitar. Será um prazer receber você. Nós temos culto. Agora eu vou fazer uma propaganda aqui, se me permite. Nós temos culto na quarta-feira, às 7h30 da noite. Na sexta-feira, culto de oração, às 7h30 da noite. E no domingo, às 5 horas da tarde, até às 6h30. Então, ainda dá tempo de você ir para a sua igreja de 7 horas. Ó, já fiz uma leve aí, um convite no domingo. Tá certo? Clariana, também é uma mãe de oração aí. Amo muito Clara. Deus abençoe, Félix. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor também abençoe o teu ministério, o teu chamado, que se alargue as tendas através do ensino e da exposição da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe. Gostaria de muito passar feliz. Gostaria também de pedir aos irmãos que me seguem, que não seguem ainda, o irmão Jonatas Carlos, por favor, sigam ele. Abençoe ele muito edificado através da palavra. E os que seguem ele, que por acaso também, fiquem à vontade. Sigam. O cara já leu o estudinho que está atrás dele, ó. Ele já leu essas bibliotecas todas. Peraí, a gente é crente. Vamos orar, né? Vamos orar, porque a gente é crente. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo de crescimento, de amadurecer na tua palavra.
Eu te agradeço pela vida do presbítero Félix. Eu te agradeço por cada pessoa que ficou nessa live, que passou por essa live. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, aplique as tuas palavras em nosso coração, para que a gente possa ter temor, tremor, respeito e adoração a ti, ó Deus, a cada dia mais. Eu te peço, em nome de Jesus, guarda o teu filho Félix, guarda, Senhor, a sua família, que a sua família possa ser uma referência no meio de outras famílias, ó Deus. Que o teu filho sempre esteja o coração dele em teu altar, entregue a ti, disponível para a tua obra. Abençoe também a minha vida e cada escolha minha que eu possa fazer de acordo com a tua vontade e o teu querer. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Deus abençoe. Fiquem na paz, gente.